Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área. E hoje nós vamos revisar as grandezas químicas, que trata daquilo que pode ser mensurado, que pode ser medido, que pode ser contado. E essas grandezas químicas, elas subdividem-se em 8 frentes, que são unidade de massa atômica, número de massa, massa atômica, massa molecular, constante de Avogadro, mol, massa molar e, por fim, quantidade de mol, que também é conhecido como número de mol. Essas 8 frentes se correlacionam, constituindo então as nossas grandezas químicas. E nós vamos conversar um a um individualmente sobre cada uma delas, dando exemplo e as definições. Então vamos aí. A unidade de massa atômica, que é representado pela letrinha U, é uma unidade que expressa a massa de determinado átomo. E ela é baseado na massa de 1/12 do carbono 12, que é o isótopo do carbono mais comum que nós temos naturalmente. Mas nós vamos explicar isso melhor lá na frente, como que se chegou a isso. Lá em 1800 e bolinha, os químicos sentiram a necessidade de ter um padrão de massa para poder comparar. Então eles pegaram o átomo de hidrogênio e falaram o seguinte: esse átomo de hidrogênio, a massa dele vai ser o padrão. Então a gente vai pegar todos os outros elementos, todos aqueles elementos que tem na sua tabela periódica hoje, e vai comparar com o hidrogênio. Exemplo, vou pegar um elemento X, um elemento hipotético qualquer. Esse elemento X, ele tem 10 vezes a massa do hidrogênio. Então, a massa desse elemento, a partir de agora, é 10U. Por quê? O hidrogênio foi dado como massa 1U, ou seja, uma unidade de massa atômica. Como esse elemento X hipotético tem 10 vezes a massa do hidrogênio, ele tem 10U de massa. Então, foi esse o padrão criado na época. Passou-se os anos, chegou então o padrão que nós temos hoje, que é o carbono 12. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram o átomo de carbono, vou até pegar aqui o laserzinho. Eles pegaram o átomo de carbono, representado por essa aqui, e dividiram ela em 12 partes iguais. Se você contar, nós vamos chegar em 12 partes. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eles dividiram então esse átomo de carbono em 12 partes. Essa parte aqui, cada parte dessa, foi determinada como sendo uma unidade de massa atômica, ou seja, 1U. Então, cada partezinha dessa significa 1U. Então, consequentemente, quanto que vale esse 1U? Vale 1/12 da massa do carbono 12. Simples assim, eu pego a massa do carbono 12, divido ela em 12 partes, e cada parte dessa é 1U. Então, todos os outros elementos, as suas massas atômicas, foram baseados exatamente nesse padrão de 1/12 de massa do carbono 12. Nós vamos ver essa aplicação lá na frente. Nós temos o número de massa, que é a somatória do número de próton com o número de nêutron. Então, número de massa é igual a número de próton mais número de nêutron. Nós sabemos que o número de prótons é igual ao número atômico, ou seja, lá na tabela periódica você já sabe o número atômico, consequentemente você conhece o número de próton. Por o átomo ser eletricamente neutro, consequentemente o número atômico também é igual ao número de elétrons. Resumindo, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, professor, peguei a tabela periódica, verifiquei um elemento qualquer, olhei o número atômico, eu já sei o número de próton e o número de elétron? Correto, é isso. E guarda essa informação que vai ser muito importante para você. Continuando, nós temos então a massa atômica, que é a média ponderada dos isótopos naturais de um dado elemento. Professor, mas afinal, o que são os isótopos? São variações de um mesmo elemento, que neste caso possuem o mesmo número de próton e número de massas diferentes. No caso nosso aqui do cloro, que é o nosso primeiro exemplo, ele possui 2 isótopos, um
com massa atômica 30 e o outro com massa atômica 37. Mas, professor, quando eu verifico na tabela periódica, eu percebo que a massa atômica do cloro lá é 35,5. Por quê? Justamente devido a essa média ponderada, que nós vamos multiplicar a massa dos isótopos pelas suas respectivas abundâncias. Nesse caso do cloro, nós temos que o isótopo dele com massa 35 possui 75% de abundância, enquanto o isótopo com massa 37 possui 25% de abundância. Isso significa dizer que a cada 4 átomos de cloro, 3 possuem massa 35 e apenas um possui massa 37. Para calcular, então, chegarmos nesse valor de 35,5 que você consegue verificar na sua tabela periódica, nós vamos pegar, então, o cálculo de massa atômica. Massa vezes percentual de abundância. Vezes, então, vai ficar 35 vezes 75% mais 37 vezes 25%. Por ser uma média ponderada, temos que dividir tudo isso por 100. Realizando essas multiplicações, nós vamos encontrar 2.625 mais 925. Tudo isso dividido por 100. Somando 2.625 mais 925, encontramos 3.550. Dividido por 100, 35,5, que é a massa que você encontra na sua tabela periódica. Ou seja, essa massa atômica da tabela periódica nada mais é do que a média ponderada dos isótopos. Outro exemplo é o do neônio. Ele possui 3 isótopos. O isótopo com massa 20 ou com massa 21 e o último com massa 22. Suas abundâncias são 90,92, 0,26 e 8,82. Tenho em mente que toda vez a somatória das abundâncias sempre tem que resultar em 100%, correto? Obviamente. Efetuando aqui então o cálculo da massa atômica do neônio, nós temos que massa vezes abundância. Então nós vamos ter 20 vezes 90,92, 21 vezes 0,26 e 22 vezes 8,82. Tudo isso dividido por 100. Resolvendo essas contas aí, nós vamos encontrar então 1.818,4 mais 5,46 mais 194,04. Somando todos esses valores aqui, nós temos 2017,9. Dividido por 100, aproximadamente 20,18. Essa é a massa do neônio que você vai encontrar na sua tabela periódica. Então, professor, a massa atômica nada mais é do que a média ponderada dos isótopos naturais? Isso. Sempre lembrando que você multiplica a massa pela respectiva abundância. Somente isso. Continuando, nós temos a massa molecular, que nada mais é do que a somatória das massas atômicas de todos os átomos que constituem uma determinada molécula. Então, professor, a massa atômica é diferente da massa molecular? Com certeza, massa atômica refere-se à massa do átomo, como unidade. Massa molecular é a massa da molécula. Vou dar aqui 3 dados para a gente analisar. Massa atômica do hidrogênio, do oxigênio e do carbono. E vamos pegar a primeira molécula, H2O. Percebam que essa molécula de água, ela tem átomos de hidrogênio e de oxigênio. Nesse caso, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas, professor, por que um átomo de oxigênio se não tem o número 1 aqui? Quando não tem número algum, significa número 1. Sempre é o índice, é a atomicidade 1, quando não aparece nenhuma numeração aqui. Ok? Então vamos aí. 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio possui 1 de massa. Então 2 vezes 1, 2. 1 átomo de oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem massa 16. 1 vezes 16, 16. Somando isso aqui, nós chegamos então que a massa molecular da água é 18U, ou 18 gramas por mol, quando a gente falar em massa molar lá na frente. Beleza? Continuando, vamos pegar aqui então a molécula de glicose, que tem átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Tenho 6 átomos de carbono, cada átomo de carbono possui 12
de massa, então resulta em 72. Eu tenho 12 átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio tem massa atômica 1, resultando em 12. E tenho 6 átomos de oxigênio, cada átomo de oxigênio com massa atômica 16, resultando em 96. Somando tudo isso aqui, nós chegamos em uma massa molecular de 180 para a molécula de glicose. Professor, então o processo é sempre esse? Vê a quantidade de átomos e multiplica pela sua respectiva massa atômica? Sim. No final, somou, você vai ter a massa molecular. Olha só esse outro exemplo do etanol. Aqui eu tenho, então, átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. 2 átomos de carbono, cada um com massa 12, resultando em 24. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio, olha aqui, 5 aqui mais 1 aqui, 6, cada um com massa 1, resultando em 6. E eu tenho 5 átomos, 1 átomo de oxigênio, cada um com massa 16, resultando em 16. Somando tudo isso aqui, nós chegamos em 46, o de massa molecular, ok? Esse exemplo aqui do sulfato de alumínio, ele usa com parênteses. Mas é o mesmo procedimento da matemática. Quem está fora do parênteses multiplica quem está dentro. Então vamos aí. Olha o nosso alumínio. Nós temos aqui 2 átomos de alumínio, 3 vezes 1, 3 átomos de enxofre e 3 vezes 4, 12 de oxigênio. Então vamos aí. Nosso sulfato é constituído por alumínio, por enxofre e por oxigênio. Alumínio eu tenho 2. Cada alumínio tem massa atômica 27, resultou em 54. Enxofre eu tenho 3. 3 vezes 1, 3. Cada enxofre tem massa 32, resultou em 96. Oxigênio eu tenho 12. 3 vezes 4, 12. Cada oxigênio tem massa atômica 16, resultando em 192. Ao somarmos todas essas massas, resultando em uma massa molecular de 342. Por fim, o último exemplo que nós temos aí é do ferrocianeto de cálcio. Esse composto é constituído por cálcio, por ferro, por carbono e por nitrogênio. Nós temos aqui, ó, parênteses e aqui colchete, não é mesmo? Então vamos aí. 3 átomos de cálcio vezes 40, que é a sua massa atômica, 120. De ferro, perceba que o ferro está fora do parênteses, então só multiplica por esse 2. 2 vezes 1, 2 átomos de ferro. Cada ferro tem massa atômica 56, resultando em 112. Diferentemente do carbono e do nitrogênio, que estão dentro do parênteses. Então vai ficar 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1, 12. Então tem 12 átomos de carbono. Cada um tem massa atômica 12, resultando em 144. O nitrogênio é a mesma coisa. 2 vezes 6, 12. Cada nitrogênio tem massa atômica 14, resultando em 168. Somando tudo isso aqui, nós temos então que a massa molecular desse ferrocianeto de cálcio é 544 U. Então, chegamos aqui ao fim da massa molecular, que é nada mais do que a somatória das massas atômicas de todos os átomos que constituem uma determinada molécula. Chegamos então na constante de Avogadro, que é uma constante adimensional, pois não admite unidades, e indica a quantidade de entidades por mol contidos em uma determinada substância. E esse valor é 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Não importam de que substância estamos falando. Mas, professor, que entidades são essas? Pode ser átomos, moléculas ou partículas fundamentais. Então, professor, essa constante ela é baseada no mol. Ou seja, cada mol possui 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que pode ser átomos, moléculas ou partículas fundamentais. Isso. Mas o que é o mol? Mol é um tipo de quantidade. Cada mol contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Não entendi, professor, ainda o conceito de mol. Então vamos pensar o seguinte. O que é uma dúzia de ovos? 12 ovos.
Me dá uma dúzia de laranja. 12 laranjas. Ah, eu quero uma dezenas de balinha. 10 balinhas. Ou seja, são padrões de quantidade. Mol também é um padrão de quantidade. Você chega na padaria e fala o seguinte: por favor, me dê uma dúzia de pães. O cara vai te entregar 12 pães. Isso compara-se ao mol. Só que o mol tem um valor extraordinariamente grande. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então você não pode ir na padaria e falar: me dá um mol de pães. Ele nunca vai dar conta de atender o seu pedido, porque o mol é uma grande quantidade, correto? Então um mol de qualquer substância vai ter 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Nós vamos trabalhar melhor esse conceito agora na frente, beleza? Vamos pegar aqui então um mol de hidrogênio. Um mol de hidrogênio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. É a mesma coisa que eu falar para você. Um mol de laranja vai ter quantas laranjas? 6,02 vezes 10 a 23 laranjas. Só isso. Professor, se um mol de hidrogênio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, quanto que tem 2 mols? 12,04. Por quê? 2 vezes 6, 12. 2 vezes 0,2, 0,4. E 3 mols? 18,06. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 0,2, 0,6. É só ir multiplicando, é uma relação diretamente proporcional. Beleza? Só que o que acontece? Esse mol relaciona-se com a massa molar, que é a massa em gramas de um mol. Exemplo, vou pegar a água. Nós calculamos lá atrás que a massa da água era 18U. Correto? Lá na parte de massa molecular. Significa dizer que um mol de água tem 18 gramas. Ou seja, quando fala-se de água, ela possui 18 gramas por mol. Isso é a massa molar da água. Vamos fazer o exemplo da glicose. A glicose, nós calculamos que ela tem 180 U de massa molecular. Falando em mols, um mol de glicose tem exatamente 180 gramas. Ou seja, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Ou seja, massa molar nada mais é do que a relação de grama com mol. Indo além, nós podemos fazer a relação disso tudo. Exemplo, água. Um mol de água possui 18 gramas, que por sua vez possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Entendeu o raciocínio? Um mol de água possui 18 gramas, que por sua vez possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. É tudo correlacionado. Mas vamos supor que o exercício fala o seguinte: em 54 gramas de água, determine número de mol e quantidade de molécula. Percebeu que ele fez o caminho inverso? Ele te deu a grama e te pediu o número de mol e a quantidade de molécula. É bem tranquilo. Tudo por regra de 3. Vou ensinar você a fazer. Olha aqui. Letra A. 54 gramas de água tem quantos números de mol? Tanto que é simples. Eu sei que 18 gramas de água significa 1 mol. Beleza. Só que eu não tenho 18 gramas. Eu tenho 54. Então representa quantos mol? X. Multiplicando cruzado, x vezes 18, 18x. 54 vezes 1, 54. Está multiplicando? Passa para o outro membro, dividindo. X é igual a 54 dividido por 18, resultando em 3 mols. Ou seja, 54 gramas de água possui 3 mols. Simples assim. Na letra B, ele já te pergunta qual a quantidade de moléculas. Se eu sei que um mol de qualquer substância tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 3 mol vai ter quanto? X. X vezes 1, X. 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, 18,06 vezes 10 a 23 moléculas. Perceberam que é só regra de 3 a relação? Então eu posso relacionar gramas com número de moléculas, gramas por mol e vice-versa. Ok? Nós chegamos então no número de mol ou quantidade de mol, que nada mais é do que a massa em gramas dividido pela massa molar. Lembra daquele exercício lá que nós fizemos uma regra de 3?
para achar 3 mols, por aqui eu faria direto através da fórmula. N, que é a quantidade de mol, ou número de mol, é igual a massa em grama dividido pela massa molar. Nós sabemos que a massa da água em gramas é 18, né? A massa molar, um mol tem 18 gramas, e que a massa em gramas aqui que ele deu é 54. Então fica 54 dividido por 18 igual a 3 mols. Ou seja, você pode fazer pelo caminho da regra de 3, que é o que eu te aconselho para não ter que ficar decorando fórmulas e etc. Ou pode jogar nessa fórmula aqui, dessa relação de números de mol, que você pega a grama que você tem e divide pela massa molar da substância em questão. Continuando, nós temos as nossas considerações finais. Bem, nós chegamos aqui ao final dessa aula, que nós revisamos as grandezas químicas, todos os conceitos que envolvem grandeza química. Então, o conselho é: estude, assiste essa videoaula parando, anotando os pontos principais, conferindo, completando o que você já tem no seu caderno e faça os exercícios de forma responsável. Quero aproveitar para pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para fortalecer. Beleza? Até a próxima aula, galera. Valeu!